Muito bem, amigos internautas, me encontro aqui no Fórum de Iturama, converso agora com a juíza eleitoral da comarca de Iturama, a doutora Maísa Silveira Urzedo, falando primeiramente do período das propagandas eleitorais para 2020. Doutora, conta pra gente esse período, começou a partir de quando e vai até quando? Iniciou-se o período de propaganda eleitoral no dia 27 de setembro, domingo. Houve uma alteração do calendário eleitoral em razão da pandemia pela emenda constitucional número 107 de 2020 e houve um adiamento da data do pleito, da data em que se realizará a eleição, para o dia 15 de novembro e, consequentemente, o período eleitoral também iniciou-se um pouquinho mais tarde. O período de propaganda eleitoral iniciou-se mais tarde, a partir do dia 27 de setembro, que está autorizada a propaganda eleitoral. Nas rádios e na televisão, esse período inicia-se no dia 9 de outubro. Essa mudança veio, como eu disse, em razão da pandemia e a fim de que a Justiça Eleitoral pudesse melhor se preparar para esse período e evitar que o dia da eleição e todo o período de campanha se tornasse aí um vetor à propagação do coronavírus, da Covid. Ok, na questão das divulgações da propaganda eleitoral, é permitido carro de som? Nas eleições municipais de 2020, não será permitido carro de som, assim como não foi permitido nas eleições gerais de 2018. É uma vedação legal. A lei, a resolução traz essa novidade, não é mais permitido aqueles carros de som nas vias públicas, passando os jingles dos candidatos, assim como as motocicletas também com os amplificadores de sons, até mesmo as bicicletas não são permitidas mais. Isso é uma alteração que aconteceu e desde já, de 2018, das eleições gerais, como eu disse, e agora se aplica também para essas eleições municipais de 2020. Doutora, na questão da distribuição de camisetas, canecas, chaveiros, bonés, enfim, esses brindes, até mesmo máscara ou álcool gel, também isso não é permitido? Não. Tudo que configure certa vantagem para o eleitor, como você disse, camisetas, bonés, chaveiros, canetas, qualquer tipo de brinde que configure certa vantagem não é permitido. E agora, com a pandemia, a dúvida que surge: é permitido que o candidato, o partido, a coligação, ele forneça a máscara, forneça álcool em gel para os eleitores, para a população em geral? Não. Também configuraria brinde, porque configura certa vantagem para o eleitor, então não é permitido. Ok, e na questão de restrições aí de lugares para que o candidato possa fazer a propaganda dele eleitoral, há alguma restrição? Sim, a propaganda eleitoral não pode ser feita nos bens públicos, então prédios como o que estamos aqui hoje, o prédio do Fórum, prédio da Prefeitura, da Câmara Municipal, não do INSS, Caixa Econômica Federal, não é permitida que ocorra propaganda. Assim como aqueles bens particulares que são de uso comum da população, como, por exemplo, os demais bancos, as lojas, clínicas, laboratórios, hospitais particulares, supermercados. Então, não é permitido qualquer tipo de propaganda nesses locais, nem a fixação de adesivos, bandeiras, distribuição de santinhos, folders, não é permitido. Já na questão dos adesivos, existe um tamanho permitido dos adesivos, né? Sim, a adesivação ela é permitida em veículos, desde que observe o tamanho de 0,5 metro quadrado. Então, a pessoa pode afixar os adesivos na lateral do seu veículo? Pode, respeitado o tamanho de 0,5 metro quadrado. Pode afixar também na traseira do veículo, para-brisa traseiro, desde que esse adesivo ele seja microperfurado, para que possa permitir que o motorista ele visualize, mesmo com o adesivo, ele visualize atrás no veículo, no para-brisa, para não atrapalhar o trânsito, para não atrapalhar a direção do motorista. É permitido desde que observado uma restrição. Não pode se colocar o adesivo de 0,5 metro quadrado justaposto com o outro que ultrapasse esse tamanho de 0,5 metro quadrado.
Um exemplo, a pessoa coloca na lateral do seu veículo 4 adesivos de meio metro quadrado. Então, essa adesivação, quando se olha, dá uma impressão de outdoor. Outdoor não é permitido. Ultrapassou aquele tamanho de meio metro quadrado, então isso é vedado. É proibido esse tipo de adesivação. O limite é meio metro quadrado. Sejam adesivos justapostos, só alcançar o meio metro quadrado, seja um único adesivo de meio metro quadrado. Doutora, falando a respeito agora das bandeiras, né? Como será a eleição esse ano na questão de bandeiras dos candidatos? Inicialmente eu deixo claro que não é permitido bandeira na residência, então não posso colocar uma bandeira do candidato na minha casa. As bandeiras são permitidas nas vias públicas, desde que seja por uma pessoa segurando essa bandeira, ela tem que ser móvel. E são permitidas as mesas para distribuição de material também, e tem que ser móvel. Esse material, bandeira, mesa de distribuição, eles podem ser colocados na via pública desde que não atrapalhe o trânsito tanto de veículos quanto de pessoas. Inclusive, nesse ponto, ressalto que a Polícia Militar, que ela é parceira da Justiça Eleitoral, ela vai estar fiscalizando a questão da aposição das bandeiras, inclusive podendo ser autuado por infração de trânsito, não só gerando reflexos na Justiça Eleitoral, como propaganda irregular, mas também como questão do trânsito. Isso é muito importante ressaltar. E ressalto mais uma vez que não é permitido a bandeira ser afixada nas casas. Com relação a outra questão que entendo de suma importância também ressaltar quanto à propaganda eleitoral, é a respeito da propaganda na internet. Sabemos que a propaganda na internet ela aumentou bastante, inclusive em função da pandemia. Inclusive, aconselha-se a utilizar a propaganda na internet para evitar aquele contato físico. Mas é muito importante ter atenção a todas as restrições que são trazidas pela resolução que trata da propaganda, e que a propaganda na internet tem muitas restrições para evitar de a pessoa ser surpreendida com uma multa, com uma notificação, com uma multa. A respeito da propaganda na internet, são várias restrições, não vou tratar aqui de todas. Deixo claro que a propaganda na internet é permitida desde que não seja paga, não se admite propaganda paga. E também não se admite aquele impulsionamento em massa de mensagens. Quando você contrata uma empresa e num clique essa empresa já impulsiona diversas mensagens, seja via WhatsApp, via outro aplicativo de conversas. Então isso não é permitido. Outra questão muito importante da propaganda pela internet que acontece bastante são as chamadas fake news. O que são as fake news? São as notícias falsas que geralmente são publicadas com a intenção de prejudicar o candidato contrário. Então é muito importante que toda a população, não só os partidos, coligações, candidatos, tenham atenção a isso, porque toda a população está sujeita a ser punida em razão de uma publicação de uma notícia falsa a respeito de propaganda eleitoral, que a gente chama fake news, que a gente chama de desinformação. Será punido, será multado não só aquele que cria aquela propaganda, aquele também que publica aquela propaganda pela primeira vez e aquele que impulsiona, ou seja, aquele que compartilha aquela fake news, compartilha aquela mensagem falsa. Além de ser crime, é também infração da propaganda irregular. É também propaganda irregular e será punida não só criminalmente, como também com a multa devida e uma multa pesada que a Justiça Eleitoral fixa para esse tipo de propaganda, justamente para inibir, para evitar que as fake news que têm se proliferado sejam compartilhadas principalmente, que é o que muito acontece. Nesse ponto eu ressalto também que é muito fácil hoje identificar a pessoa que publicou a fake news e a pessoa que compartilhou. Basta que a Justiça Eleitoral envie um ofício, seja para a empresa WhatsApp, seja para a empresa Facebook, que eles informam para a Justiça Eleitoral qual foi o perfil, o ID do computador em que se originou aquela notícia, aquela publicação, e também informa o número de telefone em que se originou a notícia e também os números de telefone que impulsionaram a notícia, que a compartilharam. Então, é fácil de se provar, através desses meios,
que são nos fornecidos pelo WhatsApp, pelo Facebook, e da mesma forma se torna mais fácil de se punir também. Doutora, na questão de material impresso, é permitido? Sim. Com relação a essa questão, eu gostaria de trazer aqui a informação que na Justiça Eleitoral, juntamente com o Ministério Público, nós apresentamos uma proposta de acordo para os candidatos, para os partidos políticos e para as coligações dos 4 municípios, Iturama, União de Minas, Carneirinho e Limeira do Oeste. Diante dessa situação de pandemia, houve uma preocupação grande da Justiça Eleitoral, da promotora eleitoral, com relação ao aumento do número de casos se fossem permitidas todas as propagandas eleitorais que a lei prevê. Como, por exemplo, comícios, passeatas, carreatas, reuniões, são formas de propaganda eleitoral que geram aglomeração, sem sombra de dúvidas. Consequentemente, isso geraria uma proliferação da Covid-19. E é isso que se quer evitar. A Justiça Eleitoral em si está preocupada, não só em âmbito regional, mas em âmbito estadual, em âmbito do TRE de Minas, todos os demais TREs também estão em conformidade com as normativas. Todos estão preocupados que essas eleições elas se realizem e os números de casos de coronavírus aumentem muito no país. Então, diante disso, tem se firmado no estado de Minas acordos locais a respeito da propaganda eleitoral. Com relação à nossa zona eleitoral, que envolve os 4 municípios, nós apresentamos proposta de acordo que foi acatada pelos partidos, coligações e candidatos, inclusive bem recepcionada por eles, o que demonstra a preocupação deles em cumprir as normas sanitárias e realizar a propaganda eleitoral de forma responsável. Isso é um ponto muito positivo que eu gostaria de ressaltar. E nós propomos essa minuta de acordo, foi acatada, e eu gostaria de passar aqui para vocês as informações a respeito do que vai ser vedado a partir dessa minuta de acordo que começou a vigorar na segunda-feira, dia 28. Será vedado, será proibido comício, carreata, passeata, caminhada, reuniões que gerem aglomeração de pessoas, serão proibidos também os cabos eleitorais, que é aquele pessoal que fica nas ruas distribuindo os santinhos, os folders. Serão permitidas as visitas domiciliares, serão permitidas, mas nós limitamos o número de pessoas a 3 pessoas, por exemplo, candidato a prefeito, o vice e mais uma pessoa. Não é permitida aquela visita por comitiva, como acontecia, era comum acontecer nas eleições municipais. E nessa minuta de acordo, que será disponibilizada também para publicação e conhecimento da população, traz instruções para os eleitores, principalmente no dia das eleições, como se portar, questão de distanciamento, evitar as aglomerações, não só nos locais de votação, mas também na frente do cartório, numa praça, em qualquer outro lugar, evitar aglomeração. E será feito um acompanhamento, uma fiscalização pela Polícia Militar a respeito dessas aglomerações. Então é muito importante que toda a população tome conhecimento dos termos dessa minuta de acordo. E que foi um grande passo aqui para todos da região, que vai com certeza beneficiar a todos. Doutora, ainda falando da internet, a questão de enquetes. A partir do dia 27 de setembro, quando iniciou o período de propaganda eleitoral, está vedada, está proibida a enquete, não se admite mais a enquete. Pode ser feita, publicada a pesquisa eleitoral, mas a pesquisa eleitoral tem que ter muita atenção porque ela tem um regramento próprio, vários requisitos, tem que ser publicada com 5 dias de antecedência. Se for publicada, compartilhada uma pesquisa eleitoral irregular, pode gerar uma multa muito alta, de no mínimo R$50 mil e no máximo R$106 mil. Então tem que ter muito cuidado com a pesquisa eleitoral irregular. Muito obrigado, doutora Maísa Silveira Urzedo, juíza eleitoral da comarca de Iturama. Deixamos os microfones para algo mais, só queira estar informando a nossa comunidade, alguma orientação. Bom, a orientação é que toda a população se atente para as normas sanitárias e as cumpra também no dia das eleições.
no dia e durante esse período eleitoral. Qualquer irregularidade, seja na propaganda, seja irregularidade a respeito de compra de votos, peço a todos que denunciem a Justiça Eleitoral. A denúncia, ela não pode ser uma denúncia anônima, a pessoa tem que se identificar para fazer a denúncia. Toda denúncia que for feita vai ser apurada e serão tomadas todas as medidas cabíveis por parte da Justiça Eleitoral, inclusive para a punição dos infratores. As denúncias poderão ser feitas por e-mail da Zona Eleitoral, e também pelo aplicativo denominado aplicativo Pardal, que é simples, basta baixar no celular. E lembrando sempre de se identificar na denúncia. Eu conto com a participação de toda a população e ressalto, clamo a todos pelo respeito às normas sanitárias.